Na CCB, a história da obra da Piedade, o hino 140 e a irmã Sebastiana compartilham a mesma história. Muita gente conhece o hino 140 do Inário da Congregação Cristã no Brasil, aquele que diz, vou marchando para a glória. Mas o que poucos sabem é que por trás desse hino existe uma história real, marcada por fé, lutas e revelações. E tudo começa com uma irmã muito usada por Deus, a irmã Sebastiana, carinhosamente chamada por muitos de Preta Velha de Itaquera. Ela era uma das irmãs das primeiras gerações da igreja, uma mulher simples, mas com um dom espiritual que ninguém podia negar. Onde ela chegava, Deus operava. Foi através da vida dela que aconteceram mudanças importantes na história da congregação, especialmente na região leste de São Paulo. Naquele tempo, os cultos aconteciam apenas de manhã ou à noite. Cultos à tarde simplesmente não existiam, porque não havia necessidade. Até que algumas irmãs começaram a enfrentar dificuldades em casa. Seus maridos, que não eram crentes, não permitiam que elas saíssem à noite para a igreja, e através do dom que estava sobre a irmã Sebastiana, veio a revelação. Era necessário começar cultos vespertinos. E foi assim que, por volta dos anos 50, começaram os primeiros cultos à tarde, realizados no porão da casa de alguns irmãos na Vila Carmozina, em Itaquera. Aqueles cultos eram voltados especialmente para as irmãs. Os maridos e os rapazes mais jovens, que vinham direto das fábricas, ficavam do lado de fora, ouvindo do vitrô para não atrapalhar. Mas mesmo do lado de fora, Deus se manifestava. Teve um dia em que o Espírito Santo se derramou de forma tão forte que vários irmãos que estavam do lado de fora foram batizados com a promessa. A irmã Sebastiana, percebendo aquilo, os chamou para dentro e disse, podem entrar. E muitos ali foram cheios do Espírito, com evidência de novas línguas. Entre eles estava o irmão Hugo Calegaretti, que mais tarde se tornaria o ancião mais antigo da região de Itaquera. A vida da irmã Sebastiana era cheia de sinais. Ela foi usada por Deus para dar início ao que hoje é conhecido como a obra da Piedade. Certa vez, ela foi visitar a esposa do irmão Miguel Espina, uma irmã chamada Joana, que infelizmente tinha um certo preconceito por causa da cor da pele. Mas Deus, naquele dia, tratou diretamente com ela. A presença do Senhor foi tão forte que a irmã Joana foi batizada com o Espírito Santo e aquele preconceito caiu por terra. A partir dali, tornaram-se grandes amigas. Quando o irmão Miguel viajava para Portugal por longos períodos, a irmã Sebastiana ia fazer companhia para a irmã Joana. As duas passavam noites orando e falando em línguas até adormecerem. E foi numa dessas visitas que a irmã Sebastiana disse que o Senhor havia mostrado que alguns irmãos estavam passando necessidade de alimentos, pois não tinham. Aquilo surpreendeu a irmã Joana, que imediatamente entrou em contato com o seu marido, que estava em Portugal. Ele, por sua vez, falou com o irmão Luiz Franciscon, que já havia retornado aos Estados Unidos. E a resposta foi clara: não toque nisso, porque isso é obra do Espírito Santo. E assim começaram os primeiros passos da obra da Piedade, que passou a socorrer famílias em necessidades espirituais e materiais. Mas os momentos difíceis também vinham. Certa vez, após um culto cheio da presença de Deus, o vizinho, incomodado com os louvores, cortou a cerca da casa da irmã Sebastiana e soltou os animais no quintal dela. Eles destruíram toda a plantação de couve, que estava linda, pronta para a colheita. Quando ela viu os pés de couve sendo pisoteados e devorados, colocou as mãos na cabeça e disse, Senhor, as minhas couves! Mas Deus não deixou aquele momento se encerrar em tristeza. O Espírito Santo desceu sobre ela com força e ela começou a marchar ali mesmo, no quintal da sua casa. Foi enquanto marchava que o Senhor lhe deu a melodia e a letra daquele hino que mais tarde foi incluído no Inário. Vou marchando para a glória. Esse hino nasceu ali, num momento inesperado, mas cheio da glória de Deus. E até hoje, quando a igreja canta esse louvor, poucos sabem que ele veio da vida de uma mulher de oração, fiel e cheia do Espírito Santo. A irmã Sebastiana também compôs outros hinos, que infelizmente não foram incluídos no Inário, mas que ainda são lembrados por aqueles que os ouviram. Sua vida foi um verdadeiro exemplo de fé, coragem e entrega total nas mãos de Deus. Essa é a história por trás do hino 140. Uma história que merece ser contada, lembrada e vivida, porque quem é usado por Deus, mesmo nas situações mais simples, deixa marcas eternas na história da fé. E você, já ouviu falar dessas histórias? Comente aqui embaixo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa história. A paz de Deus a todos!